Olá, meus queridos amigos e irmãos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e este é o canal A Luz da Escritura. O nosso intuito aqui é estudarmos juntos, aprendermos juntos. Eu vou confessar, de coração, eu aprendo 1000 vezes mais do que vocês, porque vocês são pessoas maravilhosas. Eu canso de ler tanta coisa que eu vejo boa e que me ensina muita coisa. Eu aprendo demais com vocês. Chego a cansar mesmo, porque a letra pequena, eu tenho extrema dificuldade para ler. Então, eu até falo para minha esposa, eu canso de tanto ler. Mas eu, sempre quero ler mais, porque eu aprendo muito. São muitas pessoas sábias, que têm conhecimento profundo, tremendo, que fazem parte do nosso canal. Então vocês são verdadeiros professores. Quando eu aprender a mexer direitinho com tudo isso aqui, eu gostaria de fazer lives constantes com todos vocês. Queria que cada um de vocês, participasse de uma live e desse explicações e estudos, porque vocês são sensacionais, tá bom? Então conto com a ajuda de vocês. Eu preciso aprender. Eu não sei nem como mandar link. Meu filho estava explicando e falou, é mais difícil, pai, mas eu vou te pegar uma hora e vou te ensinar. Então eu quero aprender, e assim que eu aprender, eu vou fazer. Irmão fulano, entra aqui em contato comigo, nós vamos começar a fazer lives. Aí vamos pegar um irmão, irmãs, e vamos fazer estudos juntos. Porque nós somos uma família, nós somos servos do Deus Altíssimo. Todos nós partimos do mesmo local. Todos nós viemos do mesmo Criador. Portanto, somos irmãos. Temos que aprender, não temos que criticar, ok? Se eu não sei o quanto você sabe, me ensina. E se eu puder te passar algum conhecimento, vou passar com o maior prazer. Por isso mesmo fiz esse canal, O que eu quero falar com vocês hoje, eu acho, na minha visão, de extrema importância, porque muitas pessoas vêem todos os acontecimentos no mundo e encara esses acontecimentos como coisas banais, muitas vezes. Olha, é normal, é corriqueiro, faz parte. Eu já cansei de ver pessoas assim, falar desse jeito, não, isso é normal. Gente, isso aí sempre aconteceu. Então nós vamos permanecer sempre assim. Então tudo que a Bíblia diz acaba sendo uma mentira, de acordo com o pensamento dessas pessoas. Então a coisa não é assim, nada acontece por acaso. O mundo ele está caminhando, sim, para a redenção final. Tá bom? Por quê? Porque a vitória é do nosso Deus sempre. Então nós não estamos caminhando para um final. Sim, o final desse sistema de coisas malignas, perversas, mas o começo de uma vida eterna. Isso não tenho dúvida. Tá bom? Então, essa é a minha maneira de pensar. E eu vejo uma tremenda, e não é minha visão apenas, isso aí eu já ouvi de rabinos, já ouvi de grandes pastores, certo? Que nós estamos em plena batalha espiritual. Vocês estão lembrados de Estevão, Quando o jovem chega lá e avisou ele, está vindo aí um exército tremendo. Estamos acabados, acabou, para nós não tem mais saída. Não é? Apavorado, certo? Isso é claro, a pessoa sincera, amorosa, mas é deficiente na fé, Então ele estava apavorado. E o profeta disse para ele o quê? Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Ele falou, pronto, o profeta endoidou de vez. Está só nós dois aqui, ele está falando que tem mais gente. Então, para ver, a visão do profeta era uma visão espiritual. Ele falou, não tenha medo, nós somos mais numerosos e mais poderosos. Porque o profeta via. E aí o profeta pediu ao Criador para abrir os olhos do jovem, para que ele visse tudo aquilo. E ele viu. Então, se Deus abrir os nossos olhos, nós vamos ver que existe uma terrível batalha espiritual diante de nós. Mas nós vamos também ver que são inúmeros os anjos, os seres enviados pelo Criador para nos defender e nos livrar. E a nossa atitude, a nossa vivência, certo? Nossas escolhas é quem determinam se estes seres ficam ao nosso redor, nos protegendo, ou nós afastamos eles
e ficamos vulneráveis às forças malignas. Ok? Então temos que tomar cuidado com nossas atitudes. Isso eu digo tudo. O pensamento é a construção, certo? De tudo aquilo que é físico. Quando você pensa numa coisa, logo você acaba materializando aquilo na prática. Você começa a fazer. Por isso a Escritura manda que a gente tome cuidado, se policie em todos os momentos. Tome cuidado. Cada vez que você se pegar, isso é normal, todo ser humano, infelizmente, falha dessa forma. Você se pegar pensando em algo que não devia, corta. Já peça perdão ao Criador, ali mesmo, em pensamento. E já começa a pensar, forte o seu pensamento, a pensar em coisas boas. Mantenha a sua mente sempre ocupada com coisas boas. Qual é melhor? Textos da Bíblia. Tá bom? Mantenha sempre textos da Escritura. Ok? Eu quero passar rapidinho para vocês aqui algumas coisas sobre batalha espiritual, que é tremendo, é tremendo. Eu estou lendo aqui muitas coisas e deixa a gente até arrepiado, né? Mas presta atenção no que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vou deixar as imagens que são maravilhosas, as imagens que o nosso Criador fez. Tudo isso para nós, é para toda a sua criação desfrutar. Ok? Então veja bem, nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, isso está na Bíblia. Portanto, quando você tem inimigos aí, físicos, entenda bem, a nossa luta não é contra a carne e sangue, né? Está em Efésios capítulo 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ok? Essa é a nossa luta. Esses são os inimigos terríveis, que nós muitas vezes não enxergamos. Você tem que estar muito aprofundado no mundo espiritual, na espiritualidade escriturística, para você ter uma visão de tudo isso, você consegue perceber. Aí sim, você consegue perceber todo esse movimento espiritual negativo ao nosso redor, tá? O inimigo de Deus também é nosso inimigo. E ele não pode fazer nada contra Deus. A melhor maneira dele atingir a Deus, o que é? Atingindo a sua criação. Certo? Em Gênesis capítulo 3, verso 1, mas a serpente mais sagaz, essa palavra sagaz tem um sentido especial, você vai ver já o que é, né? Mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Uma pergunta para a mulher, foi assim que Deus disse mesmo? Não comereis de toda a árvore do jardim? Sagaz, só para você entender, ela é igual astuto, não fala que o diabo é astuto, tá? O significado disso é igual enganador, tá bom? Então, a serpente com toda... Como é que Deus falou assim? Não é bem assim, entendeu? Então contou uma meia verdade para dizer que Deus estava mentindo. Deus enganou, e o enganador era justamente ela, a serpente. Cuidado, tem muita serpente andando por aí, dizendo para você, não tem nada demais isso aqui não. Mas não, para com isso é besteira. Entendeu? Pode fazer isso, pode fazer aquilo, não faça. Prefira o Criador e sua palavra. O que alguém ganha, né? Enganando o outro. Isso é egoísmo. Se preocupar com seus próprios interesses. Minha luta não é contra a minha esposa. A minha luta não é contra o meu marido, não é contra o meu filho, não é contra meu pai, não é contra meu patrão. Minha luta é espiritual, contra os dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, assim como a serpente foi usada pelo próprio diabo, né? Aquele que não tem revelação
do amor de Deus também é: Deus criou o homem, criou a mulher, criou a serpente e a fez sagaz. Tá? Enganadora. Eu te pergunto então, você nunca enganou ninguém? Pois é, Deus também colocou astúcia em nós. Deus nos deu o livre-arbítrio. Você vai praticar o bem ou praticar o mal? A escolha é sua. Tá ok? Portanto, estamos sujeitos à influência do mal. Podemos ser influenciados pelo mal. Olha o que diz Tiago, né? Que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos. Ok? São escolhas nossas, né? Então Deus também colocou essa astúcia em nós. Portanto, estamos sujeitos à influência do mal, como estamos sujeitos à influência do bem também, certo? Assim como a serpente. Precisamos nos arrepender constantemente. O arrependimento tem que ser constante. Todos os dias, Senhor, eu posso ter cometido muitos pecados e eu nem percebi. Tanto que eu estou envolvido nesse mundo, eu posso nem ter percebido os pecados que eu estava cometendo. E geram consequências negativas, mas eu vi que o Senhor me livrou, porque eu cheguei em casa. Eu abracei minha família, vivo com saúde, então o Senhor me livrou. Amém? Por isso que todos nós devemos ler o Salmo 100 ao chegar em casa. Leia o Salmo 100, tá bom? Porque Deus te livra constantemente, né? Então a gente vê que até a serpente, né, recebeu isso. Então nós precisamos nos arrepender constantemente, pois é tão fácil nos acharmos melhores do que os outros. Em Mateus 7, capítulo 3, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho. Ok? Tem muita gente que acha, não, aquele lá é pecador. E eu não sou? Eu vejo a falha do meu irmão e não reparo o erro que há em mim? É isso que Deus está chamando a nossa atenção. Você às vezes presta atenção demais nos outros, esquece de você mesmo. E às vezes você está embrenhando pelo mundo do pecado e não percebe. E o final é um abismo. E se você cair no abismo, não tem volta. Certo? É muito fácil apontar, né, o defeito dos outros, né? Difícil é reconhecer o seu próprio pecado. Então, a primeira coisa que você faz, bonito, diante do Criador, é isso: reconheça. Lembra daqueles dois que estavam orando? O publicano e o pobre. E o que aconteceu? Quem era que estava sendo sincero? Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E o outro que dizia, eu agradeço porque eu não sou como esse pecador. Quem é que estava sendo sincero diante do Criador? Quem é que estava agradando o Criador? Aquele: Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Então nós não podemos ser arrogantes diante de Deus, principalmente diante de Deus. Temos que reconhecer nossa falha, nossa fraqueza, nosso pecado. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A luta é constante, não cessa, pois o inimigo anda em nossa volta, em nosso derredor. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes. Olha bem, sede sóbrios e vigilantes, atentos, certo? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ok? O que eu fiz para ser provado? Muita gente diz isso. Por que eu estou sendo provado? Então vamos lá. Eu te pergunto também, Adão e Eva fizeram o que para ser provados? Foram criados, não conheciam nada, foram colocados no jardim e de repente estavam sendo provados. Ok? O que nós somos melhor que eles? Então tá aí. O que Adão e Eva fizeram para serem provados?
Deus nos fez semelhantes a eles, nos dá a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, ok? Deus, Ele nos atende em tudo o que nós pedimos, tudo, nada fica sem atender, mas Deus, Ele sempre nos dá oportunidades, certo? Quando você pede a Deus vitória, Deus não vai te dar a vitória na mão, de mão beijada. Deus te dá a oportunidade de vencer. Quando você pede a Deus força, Deus vai te dar a oportunidade de se fortalecer. Quando você pede a alegria, Deus vai te dar a oportunidade de se alegrar. Se você pede saúde a Deus, Deus vai te dar a oportunidade para você cuidar melhor da sua saúde. Deus sempre está conosco e nos atende. Nós aqui não percebemos. Amém? Essa é a realidade. Então Deus nos fez semelhantes a Adão e Eva, certo? Nos dá a oportunidade de escolher entre a vida e a morte. Comer da árvore da vida é buscar a Deus. Você tem a chance de escolher, busco ou não busco a Deus. Comer da árvore da vida, então, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, é a morte. Qual é a minha escolha, então? Qual é a sua escolha? Quem está me ensinando a viver? A quem eu estou dando atenção? A palavra do meu Deus, que é a boca dele falando comigo? Ou eu estou dando atenção para o mundo? De quem eu dependo? De Deus ou do mundo? Ou eu vou bater no peito e dizer, como muitos, eu faço isso, só eu que consigo, eu tenho isso e aquilo porque eu ganhei, eu trabalhei, eu me esforcei, mas não exalta o nome do Criador que te concede tudo isso. Ok? Então a quem eu busco? Quando eu estou desesperado? A quem eu busco quando eu estou em dúvida? O diabo, o mal, estragou a primeira família. Ele se especializou em destruir famílias. Ele se especializou em destruir vidas, moral, caráter. Ele se especializou em tudo isso. Ok? Então ele está aí, estragou a primeira família, mas ele não fez isso sem o consentimento de Adão e Eva. Portanto, de uma maneira ou de outra, você acaba concedendo autorização para que ele entre na sua vida e faça uma devastação. Ele acaba com tudo na sua vida. Pela sua atitude, pela sua maneira, você abre a porta e fala, pode entrar. Sinta-se à vontade, faça o que bem entender. Não se incomode comigo. E ele entra na sua vida e através da sua vida ele destrói a tua família, tua moral, teu caráter. Você não percebe, mas você começa a se aprofundar cada vez mais no pecado, na imundície, na dor, na loucura. Você começa a praticar loucuras. Eu vi hoje 2 pessoas que você fica impressionado de ver. E eles se acham bonitos por isso. Umas pessoas que fazem tatuagens e outras coisas, totalmente deformado. Ele com os dentes todo de ponta como um animal, a cor verde da pele dele, tinha chifres que ele coloca por dentro da pele, chifres, bolos, corte de orelha para ficar pontudo, uma afeição monstruosa, o olho pintado todo de preto, uma coisa horrível, e ele dizendo que aquilo era bonito. As pessoas não percebem, mas o pecado ele cega você totalmente, te enlouquece. Você começa a achar bonito aquilo que é horrível e começa a se enojar daquilo que é lindo, daquilo que é bom. Então tome cuidado, que o pecado não é brinquedo. O pecado não é uma coisa para você vacilar. Você não pode vacilar por 1 minuto, porque se você deixar uma frestinha
Não, o pecado, o mal, não é como Deus. Deus, ele bate a porta, se você não convidar, ele não entra. Mas o mal, se você deixar uma pequena brecha, ele já está lá dentro. E depois que ele entra para sair, é difícil. E muitas vezes até impossível. Ok? Então, tá aí. A nossa luta é contra as potestades, as forças espirituais da maldade nas regiões celestes, em todo o nosso planeta, em toda a nossa vida. O que tem que fazer? Orar, jejuar, clamar, estudar a palavra e vivê-la. Portanto, estamos próximos do final e as forças do mal estão se intensificando em cima do ser humano porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então, quer fazer todo o mal possível, o mais rápido possível. Joelho no chão, jejum e oração. Forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho de todos e continua com a gente. Se inscreva no canal se você não for ainda inscrito e dá esse apoio para nós continuarmos levando na palavra. Amém? Shalom, forte abraço para todos.